Oi, tudo bem? Você já chegou? Que bom que você está aqui. Olha, eu estava aqui brincando com essa caixa, ou melhor, com esse dado. Sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho um dado das emoções. Sabia que através desse dado eu posso revelar a você como eu estou me sentindo no dia de hoje? É verdade. Se eu mostro a você essa sensação, o que você vai dizer? Que eu estou com medo de alguma coisa? Mas se eu viro para você e lhe mostro essa fisionomia, o que você vai dizer? Que a tia Kelly está triste. Mas não, eu não estou triste. Eu estou feliz, eu estou contente, eu estou alegre. Sabe por quê? Porque você está aqui comigo para aprender mais uma história. E você? Como você se sente hoje? Será que você, por acaso, está tristinho? Ou você está apaixonado, apaixonado por Jesus, pela sua família, pelo papai, pela mamãe? Ou será que você hoje está zangado, está com raiva porque aconteceu alguma coisa? Não, né? Vamos ver? Será que você também está com medo? Sabe, pensando sobre isso, eu me lembrei de uma história. Eu me lembrei de uma história que está na Bíblia, na palavra de Deus. E você sabe que quando é a história que está na Bíblia, é uma história que aconteceu. E eu estava aqui brincando com o meu dado das emoções e eu lembrei que nessa história conta a história de um menino. Talvez um menino como você, que tem a sua idade. Era a história de uma criança. E essa história não conta uma história de um menino muito feliz. Não. Essa história não fala que esse menino estava apaixonado. Também não. Essa história vai falar que esse menino ficou com muito medo. Sabe por que ele ficou com muito medo? Porque ele não sabia o que iria acontecer. E o que aconteceu com ele, que deixou ele com medo, fez com que ele ficasse muito triste. Você só quer saber de que menino eu estou falando? Você quer conhecer essa história? Então, fica comigo até o final, porque eu vou contar uma história para você. Talvez você possa se identificar com esse menino. Talvez hoje você também esteja tristinho por alguma coisa que te aconteceu. Talvez você esteja preocupado. Talvez você esteja com medo. Então, fica comigo e fique sabendo o que aconteceu com esse menino. Será que o que passou com ele fez com que ele tivesse um destino triste? Ou será que a história dele foi mudada? Vamos saber? Hoje eu vou contar para você a história de um menininho. Esse menininho era Ismael. E aconteceu algo na vida dele que deixou ele assim, como eu disse para você, muito triste. Ismael chorou muito por algo que aconteceu. Mas vamos conhecer a história dele desde o início? Bom, a história de Ismael começa com um homem muito conhecido. Este homem era chamado Abraão. Abraão foi conhecido como o pai da fé, porque Abraão foi um homem que teve muita fé. Você já ouviu falar de Abraão? Abraão, Deus falou para ele que faria dele uma grande nação. Abraão não tinha filhos. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. A Bíblia diz que Deus mandou ele sair do meio da família dele, dos seus parentes, e ir para uma terra distante, onde Abraão não conhecia. Mas Deus falou para ele assim: Abraão, vá para essa terra que eu farei de você uma grande nação. Farei de você um homem próspero, abençoado. Abraão então obedeceu a Deus e partiu para uma terra distante. Mas o tempo foi passando e a esposa de Abraão não engravidava. Ela percebeu que ela não poderia ter filhos, mas eles sabiam que Deus havia feito uma promessa. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. E para ser pai de uma grande nação, o que nós precisamos? Precisamos de filhos. Os filhos nos trazem muita alegria. Os filhos nos trazem, né, alegrias verdadeiras. Todos nós desejamos ter filhos. E Abraão ficou muito feliz com essa promessa, pois Deus prometeu que ele ia ter filhos e ele acreditou. Mas com o passar dos anos, passou-se muito tempo e esses filhos não vinham. A esposa de Abraão não engravidava. Foi aí que eles tiveram uma ideia.
A esposa de Abraão falou para ele: olha, Abraão, eu quero que você comece a namorar com a nossa serva, a empregada. Isso mesmo. Isso é certo, crianças? Claro que não. Deus não falou isso para ele. Deus não concorda com isso. Deus não aceita, porque esse tipo de coisa é adultério. Mas eles acabaram fazendo isso. E foi aí que Abraão começou a namorar com Agar, que era ajudante da sua esposa. E sabe o que aconteceu? Agar ficou grávida. Agar teve um filho. Abraão então achou que esse era o filho da promessa, que esse era o filho que Deus havia prometido para ele. Mas não era isso. Deus não prometeu para Abraão que ele ia ter um filho com a escrava. Deus prometeu que ele ia ter um filho com Sara, a sua esposa, porque Deus abençoa o casamento. Deus não abençoa uma união fora do casamento, de maneira nenhuma. Pois essas uniões que acontecem fora do casamento causam muita tristeza na família como um todo. Mas sabe o que aconteceu? Nasceu então a criança. Nasceu o filho de Agar e Abraão. E essa criança foi chamada de Ismael. Era um menino. Mas sabe o que aconteceu? Deus vai aparecer para Abraão. E Deus vai dizer para ele: Abraão, a promessa que eu fiz vai se cumprir. Não é com Agar. Você vai ter um filho com a tua esposa, com Sara. E aí, sabe o que aconteceu? Passaram-se os anos, passaram-se o tempo e Ismael cresceu. A Bíblia diz que Ismael cresceu ali, cuidado por Abraão, juntamente com a sua mãe Agar e com a verdadeira esposa de Abraão. Mas aí, Sara então ficou grávida. A verdadeira esposa de Abraão ficou grávida. E foi aí que a história triste começa na vida de Ismael. Agora, Ismael está muito triste. E a mamãe de Ismael, a Agar, também está muito triste. Sabe por quê? Porque agora Abraão tem um filho com a sua esposa. O filho da promessa. O filho que Deus prometeu. Agora, Abraão, já tem um grande problema. Agora, Abraão já tem um problema porque agora ele tem um filho com a sua esposa. E sabe o que vai acontecer? A esposa de Abraão começa a perseguir Agar, o seu filho. E é nessa história que vai acontecer a tristeza na vida desse menino. Passados-se os tempos, passados-se os anos, a Bíblia vai nos dizer que Ismael, ele vai ter que sair da própria casa. A Bíblia diz que Ismael já estava grandinho, mas a verdadeira esposa de Abraão mandou com que mandasse eles embora. Ela não queria esse menino na sua casa e muito menos Agar. E Abraão, então, despede o seu próprio filho, manda o seu filho embora. Para onde? Eles não sabiam para onde. Abraão simplesmente fala para Agar pegar o menino e irem embora. Sim, Abraão era um homem muito rico, mas a Bíblia diz que eles não puderam levar nada. Agar e Ismael vão sair da casa de Abraão levando apenas um jarro de água e uma sacolinha de pães. Exatamente. Sabe, meus amores, eu imagino que quando este menino saiu da sua casa, ele saiu muito triste. Ele saiu triste porque ele estava perdendo o seu pai, a sua casa, e ele estava saindo para um lugar que ele não sabia para onde, eles não tinham para onde ir. Aquela mãe estava aflita, aquela mãe estava preocupada, como que ela iria cuidar do seu filho sozinha, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter dinheiro para comprar o alimento. Eles agora estavam muito tristes. Eles saíram e foram, sabe para onde? Eles foram para o deserto. Para o deserto. Porque eles não tinham para onde ir. Sabe? E ali no deserto, a Bíblia vai dizer que essa mãe, já não tendo mais água para beber,
já não tendo mais pão para se alimentar. E o pior, não tendo com que se alimentar o seu filho, não tendo o que dar de comer ao teu filho, a Bíblia diz que ela se afastou, porque a tristeza dessa mãe era tão grande que ela não queria ver o seu filho morrer. Ela sim achou que o seu filho ia morrer de fome. Ela achou que o seu filho ia morrer de sede e ela se afastou e deixou o menino sozinho ali. E esse menino então começa a chorar. A Bíblia diz que Ismael começa a chorar, e sabe, Deus então fala para ele que iria cuidar. Sabe, talvez você hoje é uma criança que está triste por algum motivo. Talvez você não vive com seu pai, talvez você vive com o seu pai, mas não é a sua mãe, é a outra esposa do seu pai. Talvez você está com a sua mãe, mas não está com o seu pai, está com o padrasto. E talvez você está chorando por algum motivo, está triste, está preocupado. Eu não sei como está seu coração. Eu não sei como que você se encontra nesse momento. Eu não sei se você está com raiva por alguma coisa que aconteceu com você. Eu não sei se você está triste pela situação que você está vivendo. Mas o que eu quero dizer para você, meu amor, é que Deus, ele vê o seu coração. É que Deus, ele se importa com você. Deus, Jesus, ele está cuidando de você, independente da situação, sabe? Ismael estava ali no deserto, eles não tinham o que fazer, eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber. Mas Deus entrou com a providência. Deus colocou a provisão ali para cuidar dele. E sabe o que aconteceu? De repente Deus mostra para essa mãe, mostra para eles um poço de água. E agora eles têm água para beber. E a Bíblia vai dizer que Deus cuidou de Ismael, assim como ele cuidou da sua mãe. Eles foram cuidados pelo próprio Deus. Porque mesmo que o pai dele havia o abandonado, Deus não abandonava. Deus nunca abandonará você. Jesus nunca vai te abandonar. E a Bíblia diz que Deus fez com que ele crescesse e dele foi formada uma grande nação, um grande povo, um povo forte. Ismael e Agar foi cuidado pelo Senhor. Eu quero dizer para você nesta hora que o Senhor também ele cuida de você. Não importa a situação que você está enfrentando. Sabe por quê? Porque assim como Deus colocou um poço, colocou uma fonte de água ali para ele beber, para ele se nutrir, Deus também coloca uma fonte diante de você. Não importa o que você está precisando, não tem nada difícil demais, o Senhor pode suprir as suas necessidades. Sabe, criança, mesmo você sendo criança, o Senhor se importa com você. Deus se importava com Ismael. Deus amava Ismael. Deus ama você. Jesus ama você. E aí o que eu quero dizer para você é que quando o mal bater na sua porta, aquele sentimento de tristeza, quando o sentimento de dor, de angústia, de desespero bater na porta do seu coração, você diz, não, aqui não tem lugar para você. Aqui não tem lugar para você porque eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Jesus está cuidando de mim. E mesmo que neste momento eu esteja triste, Jesus está cuidando de mim. Ele vai entrar com a provisão. Sabe? Jesus, ele quer cuidar de você. Jesus quer cuidar da sua casa, da sua família, dos seus pais. Jesus se importa com você. Assim como Jesus se importou com Ismael e cuidou dele, ele vai cuidar de você também. Vai cuidar de você porque você é uma criança linda que Jesus te ama muito. E ele te ama tanto que ele foi capaz de entregar a sua própria vida numa cruz para que você tivesse vida. Jesus morreu por mim, por você, e ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele está com Deus, e ele está cuidando de nós porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, Ismael, ele ficou triste porque ele passou por um momento difícil, mas depois ele pôde se alegrar, ele pôde ficar feliz porque ele viu o cuidado e o mover do Senhor. Ismael depois pôde sorrir, porque ele viu a provisão do Senhor. Amém? E o Senhor também, ele está cuidando de você. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar triste. Ore ao Senhor. Se você está passando por um momento difícil, dobre os seus joelhos e fala, Senhor Jesus, eu estou passando por isso. Senhor Jesus, meu coração está doendo, Jesus, porque eu estou passando por este problema. Jesus, ele está pertinho de você, ele está te ouvindo. E ele vai entrar com provisão.
Amém? Assim como ele cuidou de Ismael, ele cuida de você. Deus te abençoe.